nessa fala. O Mato Grosso, esse querido estado que é símbolo de desenvolvimento do nosso Brasil, tem 30 milhões de cabeças de gado. E esses dias mostra nacionalmente uma mulher na beira de um açougue procurando um osso para comer. Então a fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de vergonha na cara de quem governa esse país. Vou falar outra vez. A fome não é um fenômeno da natureza, é falta de vergonha de quem governa esse país. Porque nós provamos que é possível acabar. E uma nova pesquisa, Poder Data, confirma o favoritismo de Lula em 2022. Se o segundo turno das eleições presidenciais fosse hoje, Lula venceria todos os candidatos. Quer ver só? Vamos dar uma olhada nesses cenários. Do PSDB, Lula vence com 53% contra 15% de Dória em relação a intenções de votos. Na disputa com João Leite, que também é do PSDB, o índice se repete. Lula aparece com 53% e Leite com 15%. João não, gente, Eduardo Leite, confundiu os nomes. E num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro, Lula tem 56% e Bolsonaro 33%. Bastante interessante também é que essa pesquisa mostra que Bolsonaro perde para todos os candidatos num segundo turno. CPI da Covid. Bom, a CPI está ouvindo hoje o empresário bolsonarista Otávio Facuri, que é investigado pelo STF no inquérito das fake news. Facuri é presidente do Diretório Paulista do PTB, partido que está oferecendo a sigla para que Bolsonaro concorra à presidência em 2022. Omar Aziz lembrou que hoje a tropa de choque bolsonarista não compareceu ao depoimento. Vamos ouvi-lo. Vejo aqui hoje o senador Marco Rogério, aquela trupe toda, eu não sei quem é mais rico, se é o senhor ou o cara da van. Eu acho que é o velho da van. Senão eles estariam aqui todos, né, para proteger. Né? Não tem ninguém aqui, 10h30, só a Vossa Excelência, senador Marco Rogério. Estão lhe abandonando. Principalmente o senador Flávio Bolsonaro. Mesmo o senhor Otávio Facuri, mesmo o senhor defendendo o presidente Bolsonaro, a tropa de choque dele não está presente para lhe defender. Antes do depoimento, Omar Aziz ofereceu a presidência da sessão para que o senador Fábio Contarato denunciasse um ataque homofóbico que sofreu de Otávio Facuri, o depoente, pelas redes sociais. Foi um momento histórico dessa CPI. Vamos ver. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? Isso é obedecer o princípio da legalidade? Porque o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, o mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir, criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. O senhor pode ter todo o dinheiro do mundo. Eu tenho minha vida modesta e com muito orgulho, cuidando da minha família, com orgulho com meu esposo, com os meus 2 filhos, Gabriel de 7 anos, Mariana que fez 2. Mas eu quero que eles tenham a certeza de que eu lutei e vou continuar lutando para reduzir essa desigualdade que há no Brasil. E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo. Porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Olha só, o Otávio Facuri, ele pediu desculpas, né, pelo que ele chamou de brincadeira. Pois é, o Randolfo Rodrigues, o senador, vice-presidente, ele estava na posição, então, de presidente da comissão e pediu à Polícia Legislativa que apure o crime de homofobia. A CPI também encaminhou uma denúncia ao Ministério Público Federal.
Eu vou começar conversando sobre isso com o Miguel Stedley, que é editor do Ponto Newsletter do Brasil de Fato, integrante do Front Instituto de Estudos Contemporâneos, que eu chamei de jornalista porque eu tô tão acostumada a conversar com jornalistas aqui, sempre nessa conversa, mas o Miguel é historiador, inclusive, tá bom? Deixa eu fazer essa correção aqui. Miguel, tudo bem com você? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Eu tive formação de jornalista também, Thalita. Eu não concluí o curso universitário. Então, pronto, não errei feio, não. Então tá tudo certo. Jornalista e historiador, tá bom, pessoal? Ô, Miguel, o que você achou desse discurso ali de Contarato? Um discurso importante, né? Um posicionamento muito importante num lugar público como é a CPI e que tem sido vista por tanta gente, né? Então, assim, um momento importante de demarcar essa homofobia que é crime hoje aqui no Brasil. Então, eu achei muito bacana esse discurso, está repercutindo muito, inclusive, e foi uma desmoralização logo de partida para o depoente de hoje, que é um chorume do bolsonarismo, né? Como que você viu? Thalita, não só o depoimento do senador Contarato, né? Posso chamar de depoimento, esse discurso histórico, como você disse, ele se soma a outras questões que a CPI tem demonstrado, não só nessa semana com a advogada Bruna Murato, mas também na semana passada com desrespeito à senadora Simone Tebet, né, que é a dimensão de gênero também, pela qual a CPI tem passado. Né? Nós temos visto como isso é um tema estrutural, né, como isso está entranhado nesse bolsonarismo, né, a incapacidade de lidar com o diferente, com o que não é o branco macho patriarcal, né? Então, também isso a CPI tem trazido à prova. Eu acho que foi, com certeza, uma fala muito contundente, mas foi contundente também, né? A fala da advogada Bruna Murato essa semana, né? E eu me lembrava como as mulheres que passaram pela CPI, com exceção daquela médica que defendeu a cloroquina, como todas elas foram sempre muito contundentes. Me lembro da Natália Pasternak, no começo da CPI também, né? Ao contrário dos homens, sempre muito, né? Luciano Hang fazendo gracinhas, os deputados dos irmãos Miranda que prometem e não cumprem, né? Então, até nisso, a gente tem uma postura pública muito diferenciada e revela que nós temos muito ainda a avançar, tanto no tema da LGBTfobia quanto nas questões de gênero. Se no Senado brasileiro nós temos que lidar, né? Nós estamos falando da casa alta do legislativo brasileiro, o que a gente não lida no dia a dia, né? Então, com outros tipos de violência doméstica, que esse tipo de comportamento de um ouvinte da CPI acaba, de alguma forma, avalizando, né? Então, por outro lado, a ação da CPI também contribui a gente barrar esse tipo de comportamento. Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque em relação a essa postura das mulheres, você vê só, os homens ali, mesmo os senadores que fazem parte da CPI, eles se descontrolam muitas vezes, né? Se é uma mulher que se descontrola dessa maneira, ela vai ser muito criticada, ela vai ser chamada de descontrolada, inclusive. Mas os homens, eles podem sempre se descontrolar, e daí ali é briga entre homens, né? Essa briga de moleques ali, que a gente até normalizou um pouco na CPI. Mas se é uma mulher fazendo isso, ela ouve tantas críticas, então é bom a gente pontuar isso também.